Olá, eu sou a Maura Feliciano de Araújo. Eu sou advogada, sócia do escritório Amaral e Araújo. Estou como diretora-geral de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, e estou como presidente da Comissão Previdenciária da 104ª Subseção OAB Itaquera. Estou aqui neste canal do YouTube como professora Maura, trazendo conteúdo previdenciário de forma objetiva, simples e bastante pontual. Alguns vídeos estão direcionados para a sociedade, para trabalhadores, trabalhadoras, dependentes, e outros vídeos estão direcionados aos meus colegas de trabalho, advogados de muito tempo, de pouco tempo, e para aqueles que se interessam em atuar no direito previdenciário, uma vez que na esfera administrativa não há necessidade de ser um advogado inscrito na OAB. Eu quero aqui numa série de 5 vídeos trazer 5 temas sobre uma questão que eu abordo no livro, ou melhor, sobre algumas questões que eu abordo no livro Manual do Planejamento Previdenciário e a Concessão do Melhor Benefício. Muitos colegas me perguntam como eu faço um planejamento, de que forma que eu tenho que começar, quanto eu devo cobrar, como eu tenho que atender o meu cliente, o que é essencial eu colocar num planejamento previdenciário. Então eu resolvi transformar algumas dessas perguntas em dicas rápidas para que você possa começar 2022 já mais confiante, mais seguro para fazer o planejamento previdenciário. O que eu separei para este vídeo número 1 é como que eu começo a fazer um planejamento previdenciário. E eu digo para você que comece fazendo uma boa entrevista com o segurado, com a segurada ou talvez com o dependente da Previdência Social. É importante, colegas, vocês terem de uma forma física, eletrônica, gravada, da forma como você se sentir melhor, como você resgatar este arquivo melhor, mas comece com uma boa entrevista com o seu cliente. Até porque, e eu sempre digo isso, planejamento previdenciário não serve apenas para aposentadorias, que pode acontecer neste mês, no mês seguinte, daqui a alguns anos, daqui muitos anos. O planejamento previdenciário, pelo menos na minha visão, tem como objetivo maior possibilitar ao requerente que consiga acessar o benefício previdenciário quando o risco lhe ocorrer, quando ele buscar a previdência social. Tá? Então, é importante que eu maneje bem, que eu manipule bem o planejamento previdenciário, porque se precisarem de salário maternidade, está na mão. Benefício por incapacidade temporária, está na mão. Se acontecer um risco muito mais grave, os dependentes acessam o benefício de pensão por morte. E tudo começa com uma boa entrevista. Maura, e o que você chama de uma boa entrevista? O que precisa ter neste atendimento ao cliente? Primeiro, você faz uma triagem para que você entenda quem é o cliente que você atenderá e qual é o ponto controverso da demanda, da questão que ele está sendo colocada. Bom, atendi um cliente esta semana que ele teve o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência negado, porque não foi reconhecido um grau de deficiência compatível com os anos trabalhados. Qual é o ponto controverso desta demanda? É exatamente entender se eventualmente houve erro na condução da avaliação biopsicossocial e desta forma então sair do enquadramento da deficiência de leve para moderada ou para grave. Outra situação, a pessoa recebia benefício por incapacidade temporária há muitos anos, passou em perícia previdenciária e o perito entendeu que já não havia mais incapacidade para o trabalho. Qual é o ponto controverso? Há o reconhecimento de que ainda existe incapacidade laboral. Outra questão que é bastante comum, deu entrada no benefício de aposentadoria e o benefício foi negado porque não foi reconhecido atividades sujeitas à exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador.
Qual é o ponto controverso? Exatamente entender se houve sim a exposição a algum agente nocivo e fazer então com que haja uma reanálise do enquadramento de atividade especial. Então, para cada tipo de atendimento, eu preciso imediatamente identificar qual é o ponto controverso, para que eu saiba onde eu devo trabalhar, qual é o assunto que eu devo buscar, qual é a legislação específica que eu devo ali apurar ao caso concreto. Identifiquei o ponto controverso, constatei que haverá a contratação do meu serviço, ou da minha assessoria, da sua assessoria, então nós vamos entrevistar profundamente o cliente. E a depender de cada temática, a depender de cada ponto controverso, esta ficha ela pode ter muitas perguntas ou apenas algumas perguntas. Tudo vai depender exatamente do que? Do ponto controverso. Na minha experiência, eu identifico que uma entrevista completa e complexa ela está relacionada aos benefícios de aposentadorias, principalmente a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial ou com ali possibilidade de reconhecimento de enquadramento de atividade especial. E por que estas são porque estes são os pontos controversos mais complexos que demandam uma ficha de entrevista maior. Exatamente porque eu tenho vários pontos ali para serem checados que cooperam para o correto tempo de contribuição ou então o enquadramento de atividade especial. São hipóteses em que eu não posso deixar de perguntar se esta pessoa, sendo homem, por exemplo, se serviu ao exército, se há tempo de atividade rural, se teve carteira de trabalho extraviada, se todos os vínculos anotados na carteira estão no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, se houve propositura de ação judicial trabalhista com pedido de reconhecimento de trabalho em determinada empresa. Preciso, inclusive, checar se já houve algum requerimento administrativo feito pelo segurado e qual já tenha sido ali a conduta adotada pelo segurado ou por outro profissional que ele tenha, né, contratado. Preciso também perguntar se ele já contribuiu como autônomo, se ele tem guias de recolhimento, os antigos carnês laranja, se ele já prestou serviço para pessoa jurídica, para pessoa física, enfim. À medida que a gente vai atuando no previdenciário, cada dia eu posso melhorar e incrementar o meu rol de perguntas que são essenciais para esta entrevista de atendimento de planejamento previdenciário. Aqui estou exemplificando rapidamente um planejamento previdenciário com foco a levantar a documentação do segurado e assim obter êxito num recurso administrativo ou na via judicial. Uma outra questão que vem impactando nesta nossa entrevista dentro de um planejamento previdenciário é quando o cliente ele busca na sua assessoria saber como que ele pode se filiar ao regime geral de previdência social e qual é a expectativa de benefício de aposentadoria. E aqui várias outras perguntas são inseridas além dessas que eu já comentei com vocês. Perguntas do tipo se há dependentes, né? Ou seja, se é casado, se vive em regime de união estável, se tem filhos maiores de idade, menores de idade, se são filhos maiores e inválidos, ou até mesmo quem são os dependentes em outras ordens preferenciais, os pais ou os irmãos, por exemplo. Também faz parte, num planejamento desta natureza, entender qual é a perspectiva que este trabalhador tem de se aposentar em termos de valores. Até mesmo hoje em dia, nos cabe perguntar se essa pessoa viverá única e exclusivamente de aposentadoria, se ele possui outros ativos, outras rendas, se ele tem quantas atividades remuneradas ele tem, se ele por acaso é empregado e é dono de uma franquia.
Tudo isso nos auxilia para fazer este planejamento previdenciário de médio a longo prazo, com efeitos de se aposentar ou de se manter ali protegido no regime geral de previdência social. Maura, dá para fazer uma ficha de entrevista também completa se eu estou falando de benefício por incapacidade? Com certeza, porque eu preciso entender quando que a doença ela se iniciou, quando que a incapacidade de trabalho de fato ela passou a existir naquele trabalhador, porque são duas questões diferentes, início da doença e início da incapacidade para o trabalho. Nesta entrevista, eu preciso entender da enfermidade incapacitante e dos impactos desta doença incapacitante na rotina de trabalho daquele segurado, daquela segurada. Até para que eu entenda se eu estou no caminho certo de pedir um benefício por incapacidade temporária, se não é o caso de um benefício por incapacidade permanente, se não é o caso de agregar o pedido de reabilitação profissional ou, quem sabe, ir direto para o auxílio acidente. Então, percebam, para qualquer ponto controverso, para qualquer dúvida que o segurado traga ao seu escritório, a ficha completa de atendimento do segurado, ela é essencial. Até mesmo entender quem são as pessoas a quem eu poderei levar determinadas informações, se essa pessoa ela tem algum apelido, onde ela nasceu, onde ela iniciou a sua atividade. Tem muitos detalhes que a gente precisa entender e estruturar bem a nossa ficha de atendimento ao cliente. Tem um livro muito bacana, Atendimento ao Cliente Previdenciário, da professora Melissa Foman, que é excelente para nos dar este norte com bastante detalhes, como que eu devo atender o cliente previdenciário. Eu estou até vendo se o meu livro está aqui, facinho, para vocês visualizarem a capa. Isso, tá? E faço questão aqui de mostrar a vocês a capa do livro Atendimento ao Cliente Previdenciário, da editora Lujur, da professora Melissa Foman. Um livro excelente, onde você pode extrair muita informação para o exercício da sua profissão, tá certo? Gostou desta dica? Gostou desse vídeo? Comente, né? Traga aqui as suas sugestões, compartilhe com outras pessoas, marca a professora Maura lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, @maura.feliciano, traga aqui as suas sugestões e principalmente, Maura, você tem aí uma ficha de entrevista de cliente, um modelo, um roteiro, algo rápido que eu possa me usar, que eu possa utilizar aqui, ser mais rápido na minha advocacia? Eu tenho sim. Anote aí, passe um e-mail para estudeprevidencia@gmail.com. No assunto, coloque modelo ficha de atendimento, que a coordenação já saberá e já vai então enviar o arquivo para vocês, tá certo? Lembrando, este é o primeiro vídeo de uma série de 5 que eu separei para conversar com vocês sobre planejamento previdenciário. Até o próximo vídeo, ou seja, acione, ative o sininho para que você fique sabendo quando e como será o segundo capítulo dessa série de 5. Um beijo para vocês, tchau!